Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16. Eu acho que esse microfone não vai servir, né, Matos? Não vai. Então deixa eu começar a retirar aqui. Meu amigo Matson vai me ajudar. Você que nos acompanha pela internet, tenha só um minutinho de paciência conosco. Ore por nós, para que Deus nos dê um microfone melhor em 2026, né, Matson? Esse aqui eu não posso reclamar dele porque ele trabalha, né? É uma bênção esse aqui também. Amém, glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, agora sim, vocês me ouvem bem, não é? Glória a Deus. Juízes capítulo 16. Se Deus quiser, irmãos, no nome precioso de Jesus, nós vamos terminar essa série em Sansão, porque essa série tem cortado na minha carne. Eu orei muito a Deus para ficar pelo caminho. Lá pelo capítulo 14, eu falei assim: Senhor, já está bom. Se a lição era para o teu servo, eu já aprendi, Senhor. Então vamos deixar esses próximos capítulos para uma nova temporada. Mas o Senhor foi persistente, irmãos. Então eu louvo a Ele porque nós chegamos ao capítulo 16 e finalmente eu vou poder estudar outras coisas e viver outras experiências, porque o sermão, ele trata conosco. Não imagine você que nós preparamos um esboço, um sermão, e nós compartilhamos com a igreja e aquela experiência não requer nada de nós. Pelo contrário, o sermão ele fala muito mais com aquele que o prepara, com aquele que o escreve, do que com aquele que o recebe. Eu sei que Deus, por meio da sua muita misericórdia, fala com o seu povo. É em virtude disso que nós temos uma igreja local na qual a palavra de Deus é pregada. Mas no momento em que você se encontra ali sendo martelado na forja, na bigorna teológica da produção do sermão, queridos irmãos, como é precioso, não é? E eu aprendi que muitos, talvez quase todos os defeitos de Sansão também são os meus defeitos, talvez sejam os defeitos de vocês também. Portanto, caminhar com Sansão foi fazer uma releitura da minha vida e buscar ao meu Deus em oração para que parte daquilo que aconteceu com Sansão não venha acontecer comigo, não venha acontecer com você, para que mesmo falhando, mesmo errando, mesmo pecando, Deus permita que nós tenhamos um final diferente daquele que teve Sansão. Que nós possamos aprender com os erros dele, para que nós possamos ter um final mais feliz para a maior glória de Deus. Amém? O tema para a nossa breve reflexão de hoje à noite será: nossas decisões e as suas consequências, quando o resultado das nossas escolhas batem à nossa porta, com base em Juízes capítulo 16, texto precioso que nos diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os seus ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte que olha para Hebrom. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E então nós daremos a você 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão:
Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não haviam secado, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Sansão quebrou os tendões como que se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Meus irmãos, que coisa interessante, não é? Como é que a pessoa tem pessoas escondidas no próprio quarto para prejudicar um outro? Meu Deus. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Sansão arrebentou as cordas como se fosse um fiapo. E Dalila disse a Sansão: até agora tens zombado de mim, só me tem dito mentiras. Declara-me, pois, agora, de que maneira poderia ser amarrado? E Sansão respondeu: se você tomar os meus cabelos e tecer 7 tranças, e junto com as tranças você somar a urdidura da teia da aranha, e depois fixar as tranças com um pino de tear, então eu me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E enquanto ele dormia, ela tomou os cabelos dele, fez as 7 tranças, somou a urdidura da teia da aranha, fixou com um pino do tear, e quando terminou disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Sansão despertou do sono, arrancou o pino, a urdidura, a teia, era como que se não fosse nada. Então disse Dalila: como é que você diz que me ama, se não está comigo o seu coração? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me declarou em que consiste a sua força. Então ela começou a importuná-lo todos os dias, por meio de palavras, molestando, e apoderou-se de Sansão uma impaciência de matar, de modo que ele descobriu o seu coração e disse a ela: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se eu vier a ser raspado, a minha força vai me abandonar, eu me tornarei fraco, semelhante a qualquer outro homem. Quando Dalila percebeu que Sansão havia de fato aberto o coração para ela, mandou chamar os príncipes dos filisteus e disse: venham mais uma vez, porque agora ele abriu o coração. Os príncipes dos filisteus subiram para ter com Dalila e já trouxeram dinheiro. Dalila fez que Sansão dormisse nos próprios joelhos dela. Chamou um homem, disse para que o homem raspasse as 7 tranças que haviam na cabeça de Sansão, e ela mesmo passou a humilhá-lo e a subjugá-lo. Retirou-se de Sansão a sua força, e Dalila por sua vez disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quando Sansão acordou, ele disse consigo mesmo: eu sairei outra vez, à semelhança das anteriores, e eu vou livrar-me. Porque até então Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Então os filisteus pegaram ele, vazaram seus olhos, fizeram-no descer como prisioneiro a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e o colocaram para girar o moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao deus Dagom e para se alegrarem. E eles diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos ao nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra, que multiplicava os nossos mortos. E eles se alegravam, de modo que mandaram que Sansão viesse do cárcere para diverti-los. Trouxeram Sansão do cárcere, e quando o
colocaram de pé entre as colunas, ele disse ao rapaz que o conduzia pela mão: por favor, me apoie nas colunas que sustentam a casa, para que eu me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e estavam ali todos os príncipes dos filisteus, de modo que sobre aquela casa havia pelo menos uns 3.000 homens e mulheres, enquanto Sansão os divertia. E Sansão fez uma oração ao Senhor. Sansão disse consigo no seu coração: Senhor Deus, por favor, eu peço que o Senhor lembre de mim, que o Senhor me dê força novamente, só essa vez, Senhor, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Então Sansão se abraçou com as colunas do meio em que se sustentava a casa, fez força sobre elas, com a mão direita e também com a mão esquerda, e disse: morra eu e os filisteus. Então ele se inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que Sansão matou na sua morte do que aqueles que ele matou ao longo de toda a sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa do seu pai com eles, tomaram o corpo de Sansão e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, o seu pai. Julgou Sansão a Israel 20 anos. Amém, irmãos? Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por podermos subir até a Tua casa no último domingo de 2025. Foi mesmo a Tua mão poderosa, Senhor, que nos trouxe até aqui, para nós concluirmos, ó Deus, esse tempo tão precioso, agradecendo a Ti por toda a Tua bondade. Meu Deus, que nesse último culto em que nós temos a oportunidade de ouvir a Tua voz, que é pronunciada através da Tua palavra, Deus, que o Senhor possa falar de uma maneira preciosa ao nosso coração. De uma maneira tão preciosa, ó Pai, que nós tenhamos a certeza absoluta de que foi a Tua voz mesmo, Senhor, que nós estivemos ouvindo nesse lugar. Portanto, ó Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Pai, a melhorarmos com aquilo que aprendemos através da vida do nosso irmão Sansão. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, se antes Sansão viajava até Tímina para ali ter contato com os filisteus e encontrar as suas namoradas, dessa vez Sansão mudou seu itinerário. Ele não viajou mais a Tímina. Dessa vez a sua viagem foi para Gaza. Sansão, ele havia acabado de receber uma das maiores benesses dada pelo Senhor no período dos juízes. Se os demais líderes espirituais do povo do Senhor, por mais de 300 anos, dependiam de um exército para lograr êxito, para conseguir as suas grandes vitórias e dessa forma livrar o povo do Senhor, Sansão era aquele herói solo. Sansão não precisava de um exército. Ele de per si, sozinho, era superior a qualquer exército. Isso ficou provado no capítulo anterior. Um homem que pega a mandíbula de um jumento e com aquela arma precária consegue uma vitória colossal ante um exército de 1.000 homens armados, paramentados, bem treinados. Só mesmo um homem cheio do poder do Espírito Santo seria capaz de uma empreitada dessa natureza. Esse homem era Sansão. Pouco após ter conseguido vencer aquele exército de homens preparados e bem armados, Sansão se viu estiolado, amargando uma sede atroz. E ele busca ao Senhor em oração para que, uma vez tendo o livrado daquele exército, Deus agora não o permitisse morrer de sede. Porque fraco da maneira como ele estava, bastava um único soldado, e não necessariamente 1.000, para que Sansão fosse derrotado. Para mostrar que Deus o amava, que caminhava com ele, que Sansão era precioso aos seus olhos. Aquilo que outrora Deus fez apenas para o seu povo, não a um único homem de uma tribo, mas a toda uma nação, as 12 tribos do Senhor reunidas. Deus só havia permitido que brotasse água da rocha para descedentar o povo que ele havia escolhido para ser o seu povo.
O milagre que outrora Deus havia feito para uma nação inteira, agora o Senhor repetia para um único homem. Sansão era precioso aos olhos do Senhor, assim como nós, queridos irmãos, também somos preciosos aos olhos do nosso Deus. Eu quero acreditar que, caso fosse necessário, Deus também fenderia a rocha para que você pudesse beber, porque você é tão precioso quanto Sansão. Tendo matado a sua sede, Sansão poderia ter subido até Jerusalém, ele poderia ter ido até um outro local, para que dessa forma o Senhor pudesse ser glorificado por meio de tudo aquilo que estava fazendo através da vida dele. Mas Sansão não desejou voltar para os limites de Israel, onde Deus se manifestava. Pelo contrário, ele preferiu permanecer no território dos inimigos, no meio daqueles que não amavam ao seu Deus, que se levantavam contra o seu povo. Sansão estava passeando no meio daqueles que subjugavam seus irmãos há 40 anos. Dessa vez ele preferiu viajar até Gaza. E estando em Gaza, conforme o texto que nós acabamos de ler, Sansão viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Sim, irmãos, é verdade. Após ter sido poderosamente usado pelo Espírito Santo, Sansão preferiu ter contato com essa mulher. Passou a noite na cidade de Gaza. E as pessoas que habitavam naquela cidade perceberam que o ungido do Senhor se encontrava ali, aquele a quem Deus havia levantado para libertar o seu povo. E eles não perderam tempo. Uma vez que Sansão se encontrava no território deles, território hostil para ele próprio, eles trataram de traçar um plano e disseram assim: vamos cercar a casa daquela mulher e vamos esperar amanhecer o dia. Seguramente ele vai dormir por lá. E quando finalmente ele se levantar para fazer seja lá o que for, então nós vamos tomá-lo e vamos dar cabo da vida dele. Contudo, contrariando ao que aqueles homens haviam imaginado, Sansão preferiu levantar-se meia-noite. Ele preferia essa vida radical, essa vida arriscada. Sansão privilegiava viver perigosamente, não para a glória de Deus. Ele não era semelhante ao missionário que nesse momento põe a sua vida em perigo para falar de Jesus em regiões que são hostis ao Evangelho. Absolutamente, Sansão vivia dessa forma porque lhe causava prazer. Ele não se importava se isso prejudicava ele e demais pessoas. Sansão se importava em viver para satisfazer aos seus próprios desejos, aos seus próprios interesses. Então ele preferiu levantar-se meia-noite. Não havia energia elétrica. Estava uma escuridão total. Sabendo que os inimigos o espreitavam, Sansão mais uma vez deu uma demonstração do seu poder. O poder que havia sido emprestado a Sansão por obra do Espírito Santo na vida dele não servia para privilegiar Sansão, para torná-lo famoso, para fazer com que ele estivesse ali demonstrando todo o seu poderio, para que dessa forma ele fosse festejado como o homem mais forte do mundo. Os dons e os talentos que foram emprestados a Sansão deveriam servir para a maior glória de Deus. Nós erramos, irmãos, quando não usamos aquilo que nos foi confiado para a glória de Deus, preferindo usar para a nossa própria glória, para os nossos próprios interesses. Sansão, ele arranca a frase que estava lá na entrada de Gaza. Hoje em dia a gente coloca assim: eu amo Campina Grande, eu amo João Pessoa, é a porta da cidade, é a entrada, não é? Lá no Açude Velho tem uma frase gigantesca: eu amo Campina Grande. Imagina um homem sozinho pegar aquela frase de metal gigantesca, colocar nos ombros e levar embora. O pórtico da cidade era o portão de entrada da fortaleza, da muralha, algo que pesava muitas toneladas, e Sansão apoia os ombros ali na envergadura daquela porta, arranca, como que se nas entrelinhas do seu comportamento ele estivesse dizendo: quem manda na cidade de Gaza sou eu faço o que eu quero, eu sou forte, eu sou poderoso, ninguém pode prevalecer contra mim. Pobre Sansão. Sansão não conseguia concluir que nada daquilo era dele. Sansão não conseguia concluir que ele não passava de uma ferramenta.
O poder nunca pertenceu a Sansão, a glória nunca pertenceu a Sansão, a força nunca foi a força de Sansão, a força é a força que Deus supre, a glória é a glória que Deus manifesta, o poder é o poder que Deus compartilha. Nós não passamos de ferramentas inadequadas por meio das quais Deus tem realizado a sua obra extraordinária. Quando Deus te abençoar, não esqueça de quem você é. Não esqueça de onde você saiu. Não esqueça aquilo que está sendo feito por meio de você para a maior glória de Deus. O nome de Sansão mais uma vez circulava por toda a Filístia, quem sabe até por países vizinhos. Sansão era o homem poderoso, o homem festejado, o homem das multidões. Sansão só não era o libertador. Sansão só não era o grande juiz de Israel, ele só não era efetivamente um ungido do Senhor. E aqui nós temos uma lição importante, irmãos. Queira Deus nos livrar de termos sucesso naquilo que nós não nascemos para ser. Queira Deus nos livrar de sermos bem-sucedidos naquilo que nós não nascemos para ser, irmãos. É um desperdício de alegria. Se Deus lhe chamou para ser um pregador do Evangelho, a felicidade está em pregar o Evangelho. Se Deus lhe chamou para ser um cantor, a felicidade está em louvar o nome do Senhor. Se Deus lhe chamou para ser um evangelista, a felicidade está em libertar os cativos das algemas das trevas e transportá-los no poder que o Espírito Santo supre ao reino do Filho do seu amor. Se Deus lhe chamou, meu irmão, para fazer quaisquer outras coisas, que Ele te livre de que você tenha sucesso em qualquer outra coisa que não seja aquilo para o que você nasceu. Há uma missão para todos nós, e o dia mais importante das nossas vidas é quando finalmente nós descobrimos para o que foi que nós nascemos. Sansão julgou Israel por 20 anos, sem descobrir para o que foi que ele havia nascido. Deus se utilizou de Sansão apesar de Sansão. Queira Deus nos livrar de se utilizar de nós apesar de nós. Há um grande estudioso do Antigo Testamento, Barry Webb é o nome dele. Ele dizia: como a vida de Sansão teria sido diferente se ao invés de resistir ao chamado de Deus, Sansão tivesse se entregado a ele. Hoje à tarde eu fiquei pensando nisso, irmãos. Já imaginou se Sansão tivesse encontrado uma boa moça do meio do seu povo, casado com ela? Se Sansão tivesse permanecido temente a Deus dentro dos limites de Israel, procurando sensibilidade espiritual para saber onde era que Deus queria se utilizar dele com aquela força extraordinária, sendo um instrumento glorioso nas mãos de Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Que vida extraordinária Sansão poderia ter vivido. E eu orei a Deus para que não acontecesse comigo o que aconteceu com Sansão, porque eu também resisto a Deus. Eu também, à semelhança de Sansão, às vezes não me dou da maneira como deveria doar-me. Não me alegro da maneira como deveria alegrar-me, não me disponibilizo da maneira como deveria disponibilizar-me, respeitado as devidas proporções. Eu também resisto, eu também tento fugir, eu também tento viver a minha própria vida, a revelia daquilo que Deus quer fazer através de mim. Como a minha vida poderia ter sido diferente se ao invés de resistir ao chamado de Deus, eu tivesse me entregado muito mais a Ele? Ah, como a minha vida teria sido diferente se eu tivesse pregado muito mais, se eu tivesse estudado muito mais, se eu tivesse me dedicado muito mais, se eu tivesse orado muito mais, se eu tivesse buscado muito mais, irmãos. Se houvesse uma santa ambição no meu coração, a semelhança daquela que havia no coração do apóstolo Paulo, quando já sendo o maior teólogo que a igreja produziu, um dos maiores missionários que a igreja produziu, um homem que àquela altura estava escrevendo próximo de 50% do Novo Testamento, contando com um pouco mais de 60 anos, com um currículo extraordinário, o homem ainda dizia: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. O que é que Paulo está dizendo nas entrelinhas? Escrevi 13 cartas até agora, queria ter escrito 26. 3 viagens missionárias em várias províncias do Império Romano,
deveriam ter sido 6, deveriam ter sido 9. Paulo tinha sede de Deus, irmãos. Vamos terminar 2025 nessa perspectiva, almejando isso em 2026. Você louvou a Deus em 2025, você pode louvar mais. Você tocou os seus instrumentos em 2025, você pode tocar muito mais. Você evangelizou nessa avenida, você pode fazer mais. Entregou os seus sermões, você pode entregar muito mais. Que 2026 seja o ano do algo mais. E não das pontas soltas, das decisões equivocadas, dos locais mal frequentados, das companhias indevidas. Fora com isso, irmãos. Vamos privilegiar aquilo que é pão, aquilo que é sagrado, aquilo que serve para a glória de Deus. Sansão lança a porta da cidade fora. E agora parte à procura da sua próxima aventura. E a próxima aventura de Sansão naturalmente não poderia ser em outro lugar. Sansão não tinha nenhum outro país no coração aparentemente. Sansão amava a terra dos filisteus. E ele agora vai para o vale de Sorek. E encontra uma moça. Essa é a primeira que é nomeada. A primeira era Timinita. A segunda é essa moça que eu acabei de mencionar no princípio do capítulo 16. O nome dela não é citado. Esse é o terceiro relacionamento de Sansão, mencionado pelas Sagradas Escrituras. E dessa vez a moça é mencionada. E o nome dela é proverbial. Todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez na vida. A Dalila. E Sansão se afeiçoou a ela. A Dalila era peculiar, ela era diferente das demais. A Dalila era tão peculiar que os príncipes dos filisteus viram muito potencial nela. É o que diz o verso 5. Os príncipes dos filisteus subiram até onde Dalila se encontrava. E disseram para ela: Dalila, você será o meio utilizado para nós derrubarmos esse homem. Você vai persuadi-lo. E você vai fazer com que ele diga para você em que consiste a sua grande força, para que nós possamos dominá-lo, amarrá-lo e subjugá-lo. Parece o inimigo, não é? O objetivo é matar, roubar e destruir. Sansão tinha um coração inclinado a uma terra, a uma região, a um povo que nutria esse sentimento por ele. Dominá-lo, amarrá-lo, subjugá-lo. Meus irmãos, conosco não é diferente. Para além das portas da igreja, há um mundo que jaz no maligno. Nós somos soldados constituídos ao exército de Emanuel. Nós somos a infantaria do céu. Nós somos dispenseiros da justiça. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Para além daquelas portas, há o inimigo que não vacila. Pelo contrário, eles resistem contra nós com um único objetivo: nos dominar, nos amarrar e nos subjugarmos. Contudo, já foi dito a nosso respeito que, por mais que eles insistam, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, porque nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Contudo, nós não podemos brincar numa guerra. Nós estamos em batalha. Jesus diz: eu vim pôr fogo no mundo, e o que eu mais quero? Se já consegui. Ao longo da nossa peregrinação sobre a face da terra, nós teremos aflições. O inimigo das nossas almas vai fazer tudo o possível para que a gente fique pelo caminho, e nós precisamos resistir-lhes firme, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, em nome de Jesus, eu quero implorar algo a você. Nesse último culto solene de 2025, não faça concessões. Se o exército contrário quer dominar você, não faça concessões. Se o exército contrário quer amarrar você, não faça concessões. Se ele quer subjugar você, não faça concessões. Se você não quer cair, não se aproxime do precipício. Pelo contrário, se afaste dele.
Permaneça no centro da vontade de Deus, e ainda que o inimigo venha rugir como leão, ele não vai tragar você. Sansão preferiu se aproximar do precipício. Foi para o meio do território estrangeiro, para o meio do território inimigo, contraiu uma nova namorada. E essa namorada tinha como missão descobrir o seu segredo para derrubá-lo. Lhe foi prometida uma verdadeira fortuna. E no verso 6 há uma informação que é muito interessante. O texto diz que, tendo contato com Sansão, ela lhe pediu para que ele lhe dissesse em que consistia a sua grande força. E ela diz o motivo. Ô Sansão, como é que a gente pode te amarrar? Olha para o final do verso 6. Para que nós possamos te subjugar. Meus irmãos, como é que uma pessoa em sã consciência entra em um relacionamento cuja contraparte está dizendo: o meu sonho é te derrubar, o meu sonho é acabar com o teu ministério, o meu sonho é acabar com o teu relacionamento com Deus, eu não suporto ver os teus dons, eu não suporto ver o Espírito Santo se utilizando dos teus talentos, eu não suporto ver os teus nomes sendo divulgados por aí como um cantor, como um pregador, como evangelista. A minha missão de vida é te destruir, é te matar, é mitigar o teu chamado, é fazer morrer os teus sonhos, é fazer com que você perca aquilo que você tem de mais precioso na sua vida, que é o seu relacionamento com Deus. Então me ajuda aí. Como é que eu faço para que o teu brilho se apague? Para que a chama da paixão que te anima desapareça? Um segredo como esse se conta, irmãos. Uma beleza semelhante a essa se compartilha. É o que há de mais importante, irmãos. O segredo do nosso sucesso é Jesus. As pessoas podem levar a nossa conta bancária, os nossos veículos, os nossos imóveis, eles podem levar. Tudo isso é acessório, irmãos. Se restar a Jesus, nós ainda triunfaremos, nós ainda prevaleceremos. Os inimigos, eles não estão preocupados com aquilo que pode ser comprado com dinheiro. Eles estão preocupados em retirar de nós aquilo que só pode ser dado por meio da graça. Porque isso o prestígio não compra, porque isso o dinheiro não consegue, porque isso o favor humano é inútil. É isso que dá razão de ser às nossas vidas. Então começam os joguinhos, não é? Da Dalila e o Sansão. O primeiro são os tendões frescos. O Sansão começa a brincar com aquilo que havia de mais precioso na vida dele. Eu quero fazer um apelo a você, um apelo de fim de ano. Não brinque com aquilo que é sagrado. O que é importante para você? A sua família? Não vai brincar com a tua família. É o teu chamado vocacional? Não vai brincar com isso. É coisa séria, é coisa santa. O teu relacionamento com Deus? Não vai brincar com uma coisa séria como essa. Ó, irmãos, não adianta mandar meme para mim com brincadeirinha, com fruto do Espírito, com dom espiritual. Eu não rio dessas coisas. Eu sei que muita gente boa faz isso sem nem pensar no que está fazendo, mas essas brincadeiras, pessoas imitando a maneira com que o Espírito Santo atua, a maneira com que ele se manifesta, brincadeira jocosa com o pastor, com o missionário, com o homem, mulher de Deus, eu não rio dessas coisas, irmãos. Eu não compartilho esse tipo de coisa. Porque não convém, é coisa séria, é coisa santa. Porque muita gente boa está sofrendo e sofrendo bastante. Isso com que Sansão está brincando, irmãos, foi a razão de ser dos pais dele. Vai ler o capítulo 3 de Juízes. A mãe de Sansão não era devido gerar, ela não podia ter filhos, é visitada pelo Espírito do Senhor, é uma teofania, uma aparição do próprio Deus, dizendo que levantaria um juiz que dessa vez seria consagrado do próprio ventre. Está lá o pai de Sansão, não querendo fazer com que o filho perdesse a oportunidade de fazer a vida valer a pena, dizendo: Senhor, como é que eu devo criar esse menino?
Qual vai ser o serviço dele, a sua vocação, Senhor, para que ele cresça bem amparado, bem preparado, para que ele não desperdice a alegria. E Sansão agora, um homem feito, está brincando com uma coisa que é tão sagrada, dizendo para os inimigos: olha, se me amarrarem com 7 tendões frescos, a minha força irá embora de mim, eu serei semelhante a qualquer homem. A Dalila o amarra e grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti, Sansão. E Sansão não perdia uma oportunidade de mostrar os músculos dele. Cuidado com o orgulho, cuidado com a altivez de espírito, cuidado com a soberba. Nós somos ferramentas, irmãos, inapropriadas. Tudo é graça. A Dalila, ela tinha os soldados filisteus escondidos no quarto. Nosso quarto mal cabe a cama e o guarda-roupa, né? O da Dalila cabia até uma pequena fração de exército. E vinham os soldados, e o Sansão prevalecia. Ah, Sansão, você está zombando de mim, você só me conta mentiras, declare-me agora, como é que eu posso te amarrar? Aí o Sansão: me amarre com cordas novas, então a minha força me abandonará, eu serei semelhante a qualquer homem. Como é que se brinca com uma coisa dessas, irmãos? Os filisteus vêm contra ti, Sansão, e as cordas pareciam estopa queimada, diz o Senhor. Agora Sansão começa a se aproximar. Ele diz: faça tranças no meu cabelo, pegue a teia da urdidura da aranha, e depois pegue as tranças e fixe com o pino do tear, e então a minha força vai embora. Os filisteus vêm contra ti, Sansão. E Sansão mais uma vez prevalece. Então a Dalila mudou a estratégia. E a palavra diz que ela começou a colocar em xeque o sentimento do Sansão por ela. Ah, Sansão, você não me ama. Se você verdadeiramente me amasse, você abriria mão do seu relacionamento com Deus para privilegiar o seu relacionamento comigo. Qualquer pessoa na face da terra que proponha algo dessa natureza não ama você em hipótese alguma. Ninguém que verdadeiramente te ame vai querer você afastado do seu Deus. E ela começou a pressionar Sansão de tal forma, importunando-o todos os dias, verso 16, molestando de tal forma, que se apoderou de Sansão impaciência de matar. A primeira vez que Sansão perdeu a paciência, ele ainda suportou 7 dias. Os 7 dias de casamento, lá no capítulo 14, melhor dizendo, a mulher de Sansão dizia: conta o segredo do leão e do mel, conta o segredo do leão e do mel. No 7º dia ele não aguentou mais e contou. Sabe lá Deus quanto tempo a Dalila ficou aqui, fustigando o coração de Sansão, até que finalmente Sansão não suportou mais. E o verso 18 diz que Sansão finalmente abriu para ela o seu coração. Nós precisamos ter muito cuidado com quem nós abrimos o coração, irmãos. Todos nós temos fraquezas, precisamos ter cuidado com quem nós expomos as nossas fraquezas, com quem nós nos aconselhamos, em quem nós buscamos direção. Tantas pessoas no mundo, para Sansão abrir o seu coração em busca de orientação, Sansão foi abrir o seu coração para Dalila. A Dalila manda um recado para os príncipes dos filisteus dizendo: agora vocês podem vir. Eu sei que vocês já vieram até aqui 3 vezes, mas agora podem vir preparados, porque dessa vez ele abriu o coração. Agora eu sei o que é que ele ama. Agora eu sei o que é que de fato faz o coração dele pulsar. Eu sei o que é que enche os pulmões dele de ar. Eu sei o que é que o anima para levantar-se pela manhã e passar o dia inteiro na presença do Senhor, desde o nascer do sol até o poente, do crepúsculo ao ocaso. Eu sei qual a razão de ser da vida dele. É aí que o inimigo vai atacar, irmãos. É isso que é importante. Você precisa fazer um memorial
para te lembrar disso diariamente. Eu tenho o meu lá em casa. Um dia, quando vocês forem lá em casa, tomar um café, vocês vão ver que tem um quartinho lá com 2 ou 3 livros. E vai estar lá a minha mesa, onde eu faço esses esboços aqui. E na minha mesa tem um quadro. E eu leio esse quadro todos os dias, várias vezes por dia, irmãos. Todos os dias, várias vezes por dia. E você vai ver esse quadro lá. E está escrito assim: lembre que você é um ministro do Evangelho. Deus lhe deu uma esposa e 2 filhos. Há pessoas que te amam e que contam com você. Não nos decepcione. Todo dia, várias vezes por dia, o Espírito Santo me lembra isso. Eu sou um ministro do Evangelho. O Senhor me deu uma esposa e 2 filhos. Há pessoas que me amam e que se importam comigo. E eu não posso, em hipótese alguma, decepcionar o meu Deus e essas pessoas. Por que é, irmãos, que eu leio isso diariamente? Várias vezes por dia. Porque nós estamos em um mundo em que as pessoas têm coragem de nos fazer adormecer no colo delas, para raspar os nossos cabelos e roubar de nós, enquanto nós dormimos, aquilo que nós mais amamos. Você não tem ideia do que significa estar em guerra. O Charles Spurgeon, certa vez, se viu muito preocupado com um seminarista da escola de pastores, porque o rapaz disse que o Spurgeon falava muito para as pessoas terem cuidado com o diabo. E certa vez, em um café, aquele garoto disse: Spurgeon, professor, pastor, eu estou começando a acreditar que o diabo não existe. Até hoje nunca encontrei com ele. O Spurgeon perdeu a paciência e falou assim para o garoto: também pudera, como 2 pessoas que caminham na mesma direção, um dia poderão se encontrar. Só há possibilidade de encontro quando as pessoas caminham em caminhos opostos. Nós não desejamos esse encontro, mas nós precisamos estar preparados para que, ainda que o choro venha durar toda uma noite, em nosso coração resida a certeza que a alegria vem pela manhã. As 7 tranças ainda estavam lá. Sansão dormiu regaladamente no colo de Dalila. Ela chamou um homem da cidade. Ele tosou-lhe as 7 tranças. E Dalila, mais uma vez, pronunciou seu grito, que já era característico: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E Sansão novamente levantou-se, e ele disse consigo mesmo no seu coração: levantar-me-ei e prevalecerei como dantes. Só que Sansão até então não sabia que Deus não era mais com ele. Sansão tocou no cadáver do leão, Deus permaneceu com ele. Sansão tomou bebida forte por pelo menos 7 dias em sua festa de casamento com a primeira esposa, Deus era com ele. Sansão tocou novamente em cadáver quando se apossou da mandíbula do jumento para com ela acabar com aqueles 1000 homens, e ainda assim Deus permaneceu com ele. Sansão ia para Tímina, Deus era com ele. Sansão ia para Gaza, Deus era com ele. Sansão estava lá em Soreque, Deus era com ele. Desde antes de colocá-lo no ventre da sua mãe, em toda a sua gestação, no seu nascimento, infância, adolescência, juventude, fase adulta, Deus sempre era com ele. Até que finalmente, irmãos, Sansão se viu sozinho. Esse é o primeiro momento, olhe para o pastor, né? Essa é no devocional lá da consciência. Ninguém cai de uma vez, irmãos. A graça não permite que isso aconteça. A gente comete uma primeira concessão, uma segunda concessão, o Espírito Santo fala, a palavra pronuncia, Deus usa o pastor, Deus usa o cônjuge, Deus usa o irmão, Deus usa a irmã, e nós vamos fazendo as nossas concessões até aquele dia em que nós achamos que Deus ainda está conosco, quando na verdade Ele não está mais.
O que os filisteus fizeram com Sansão, irmãos? O nome Sansão significa luz. Primeira providência dos filisteus. Vazaram-lhe: você agora é escuridão, Sansão. A gente não tem ideia do que algo dessa natureza faz com uma pessoa, irmãos. Sansão até então ia para a terra dos filisteus com as próprias pernas. Pela primeira vez, Sansão seria levado à força. Até então, a força de Sansão servia para livrar o povo e para glorificar a Deus. Agora a força de Sansão serviria para girar um moinho, para alimentar os inimigos do seu povo, andando em círculos por toda a vida. Mas aquele moinho onde Sansão andava em círculos, sem qualquer direção, o dia inteiro, era uma espécie de tipo da vida de Sansão até então. Sansão, por toda a vida, nunca conseguiu sair do ponto A para o ponto B. Se você fizer uma leitura do capítulo 13 até o capítulo 16, tudo que você vai perceber é Sansão andando em círculos, irmãos. Saindo de lugar nenhum e depois voltando para lá. Só que o verso 22 diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. E eu queria terminar essa mensagem com uma palavra de encorajamento para você. Com a palavra de esperança. O verso 23 diz que os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um sacrifício ao deus pagão Dagom, para se alegrarem e para dizer que foi o Deus deles que fez com que Sansão viesse a sofrer tudo aquilo. Não sabiam eles que o Senhor Deus estava por trás de tudo isso? Deus não perde as rédeas da história. O controle das nossas vidas jamais sairá das mãos do nosso Deus. Deram uma festa imensa. Quando o coração deles estava alegre do vinho, mandaram trazer Sansão para que Sansão os divertisse. Pobre Sansão, humilhado, abatido, alquebrado, literalmente no fundo do poço. Eu quero dizer para você que não existe um local tão profundo do qual Deus não possa resgatar. Não há poço tão profundo do qual o evangelho de Jesus Cristo não possa resgatar. Sansão não estava tendo a sua vida prestes a ser transformada porque os seus cabelos estavam crescendo, mas porque Deus havia se lembrado dele. Deus sempre se lembra do seu povo, irmãos, daqueles que são seus. Sansão é levado até a festa. A pessoa que o guarnecia o colocou próximo aos pilares que sustentavam uma casa tão grande que cabia nela algo entre 3 a 2.000 pessoas, de homens e mulheres, uma multidão incomensurável. E Sansão disse assim: permita que eu me apoie nos pilares da casa. Quem conhecia o histórico de Sansão permitiria algo dessa natureza? Mas Sansão estava tão abatido, tão humilhado, eu acho que ele estava magérrimo, girando aquele moinho, com pouca água, com pouca comida, vestindo farrapos. Pobre Sansão. O rapaz olhou para aquele homem que era pele e osso e provavelmente pensou assim: esse aí não pode mais nada. A força nunca foi de Sansão. A capacidade nunca foi nossa, irmãos. Tudo é por meio dele e para ele. Sansão se apoia naquelas colunas. E quando Sansão achava que ele não estava orando, ele fez a mais bela das suas orações. E ele disse assim: Senhor, por favor, eu imploro, dá-me forças, só mais essa vez. Ele podia ter feito essa oração muito antes, irmãos. Antes de ter os olhos vazados, antes de ser algemado, antes de ser transportado, antes de girar o moinho. Mas antes de tudo isso ter acontecido com Sansão, ele ainda achava que a força era dele. E lhe prenderam, e Deus dizia: a força não é sua, Sansão, volte para casa.
e lhe vazavam os olhos, e Deus lhe dizia: a força não é sua, meu filho, volte para casa. Se aquilo fazia Sansão sofrer, você não tem ideia do que aquilo causava no coração de Deus, irmãos. Sansão foi amado desde antes de ser gerado no ventre da mãe. Sansão era caro aos olhos do Senhor. Você não tem ideia como é que um Deus 3 vezes santo olhava para um filho tão precioso, enfrentando tudo aquilo. O sofrimento de Sansão era o sofrimento do Senhor. O meu sofrimento é o sofrimento do meu Deus. O nosso Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Até que Sansão finalmente descobriu que o poder não era dele, o poder era o poder do Senhor. Então ele disse: por favor, Senhor, já que a glória é tua, já que o poder é teu, já que o povo é o teu povo, só mais essa vez, Senhor, me empresta a tua força, me ajuda a glorificar não o meu nome, mas o teu nome. Torna, Senhor, mais uma vez a tua glória manifesta nesse lugar. Uma oração como essa, irmãos, o nosso Deus ouve. Ele costuma ouvir orações dessa natureza. E então, mais uma vez, o Espírito Santo se apossou de Sansão. E Sansão provou que a força não estava nos músculos, o seu corpo. Não, irmãos, a força sempre esteve no Senhor. E aquela casa caiu. E mais foram aqueles que morreram com a morte de Sansão do que todos aqueles que ele havia matado ao longo de toda a sua vida. O nome do Senhor foi glorificado. O que Deus queria fazer por meio da vida de Sansão, Deus fez. Deus livrou o povo do jugo dos filisteus. Todos os príncipes estavam lá. Uma multidão estava ali, Israel estava livre. Sansão cumpriu a sua missão. Glória a Deus. Mas quanta alegria Sansão desperdiçou. Eu quero encerrar essa mensagem implorando algo a você. Por favor, meu irmão, minha irmã, não desperdice a alegria. Não resista àquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Eu quero convidar o louvor. Nós precisamos terminar esse ano louvando a Deus, não é, irmãos? Vamos louvar hoje, nós vamos louvar terça-feira ainda. E enquanto o louvor se prepara, eu quero fazer as minhas aplicações. A primeira delas: a semelhança de Sansão, você também teve a oportunidade de ter uma boa formação cristã, de crescer na graça, no conhecimento de Deus. Quero pedir algo a você que conhece ao Senhor. Valorize isso. Agradeça a Deus pelo lar que você tem. Agradeça a Deus pela família na qual Ele colocou você. Pelas pessoas preciosas que têm conduzido você para que você esteja ainda na presença do Senhor. Sansão nunca conseguiu agradecer por tudo aquilo que Deus havia dado a ele. Uma mãe piedosa, um pai piedoso. Se você ainda não fez isso, esse é o momento. Agradeça a Deus pela família que você tem. A minha família não é perfeita, a sua família não é perfeita, e parte disso, meu irmão, é por sua causa. E é por minha causa também. Nós poderíamos ser familiares melhores, ou não? Em segundo lugar, eu quero lembrar a você que há pessoas na sua vida que te amam demais. Agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de ser amado, de ser cuidado. Não resista ao amor de quem é por você, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na abundância ou na escassez. Não resista ao amor de quem te ama por quem você é e não pelo que você tem. Em terceiro lugar, sempre que você precisar tomar uma decisão, não faça como Sansão. Se aconselhe com o seu Deus, se aconselhe com a sua família, se aconselhe com o pastor, com a liderança da igreja. Tem muita gente boa que está torcendo por você, que quer que você tenha um 2026 melhor que
foi 2025, que quer que você seja feliz em todas as áreas da sua vida, na área sentimental, emocional, profissional. Não perca de vista as pessoas que estão torcendo por você. Quem vai sozinho pode até ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Se você puder ir acompanhado, vá acompanhado. Em quarto lugar, se algo na sua vida não está indo tão bem, você está olhando para o que foi 2025, se tiver alguma coisa fora do lugar, não perca tanto tempo como Sansão. Peça para que Deus mude agora. Se agarre a essas colunas e as derrube para que Deus possa construir algo novo. Não adianta nada vencer o leão na rua e ser derrotado pela tristeza em casa. Não adianta nada prevalecer na vida profissional e perecer na vida emocional. Todas as áreas devem caminhar juntas para a glória de Deus. O sucesso público não compensa o fracasso na vida privada. Em quinto lugar, não queira ser amigo do mundo. Todas as viagens de Sansão eram sempre para um lugar onde ele não deveria estar. Há lugares em que você não deveria estar, você sabe quais são, saia de lá. Há pessoas com as quais você não deveria se envolver, você sabe quem são. Se acompanhe de pessoas que sejam mais apaixonadas por Jesus do que você. Não seja amigo de quem é inimigo de Deus. Não seja amigo de quem é inimigo de Deus. Não brinque com o pecado. O pecado é um mal sem par. E finalmente, irmãos, não recorra a Deus apenas quando as coisas vão mal. Os olhos já estão vazados, as mãos já estão algemadas, o corpo já está magérrimo, você já está no fundo do poço. Deus retira do fundo do poço, mas se você já estiver na beirada, você não tem que cair. A Bíblia diz: venha a mim você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou aliviar você. O Senhor Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. Venha para Jesus, venha para Jesus, fique pertinho dele e ele vai caminhar com você e vai dar tudo certo no final. Amém?